Shalom a todos. Mais um dia vamos estar falando das coisas boas, né? Das riquezas do Criador. Hoje vamos estar falando da Santa Ceia do Senhor Yahushua. Por que falando da Santa Ceia? Porque surgem muitas perguntas. Pessoas que celebram a Santa Ceia errado. E é bom as testemunhas de Yahushua gravar o seu parecer, porque se a palavra de Deus diz que todos os dias somos entregues à morte, então, quando nós partir desta vida, o nosso parecer fica aí gravado dentro da palavra do Senhor, e a palavra do Criador é muito boa. Então, o que o irmão Nilson procura? O irmão Nilson procura dizer para as pessoas aprender certo, que as pessoas que aprendem certo não vai dar problema na caminhada. Tem pessoas às vezes que aprendem errado, depois para consertar um erro lá na frente fica mais difícil. Eu prefiro chegar numa cidade e começar uma obra do zero, mas com a verdade, anunciando a verdade, usando os meios de comunicação, usando as visitas, o evangelismo, começar uma obra, mas começar certa, porque a pessoa que aprende certo do Senhor Yahushua, ele dificilmente desvia desse caminho. Então nós vamos estar falando hoje da Santa Ceia, porque às vezes tem pessoas que celebram a ceia com suco de uva, outros celebram a ceia simbolicamente. Vamos estar lendo hoje para nós meditar e que o Criador possa falar melhor em cada coração, em cada vida, porque nós temos aí tem igreja que celebra uma vez por ano, né, igual a Congregação Cristã no Brasil, as Testemunhas de Jeová. Das filhas de Roma, a mais bonitinha é a Congregação Cristã no Brasil, entendeu? Então, tem pessoas que celebram mensalmente. Para a gente entender a Santa Ceia, nós temos que enxergar em nossa vida duas vidas. Uma vida física, que precisamos ir no mercado, comprar arroz, comprar feijão, comprar mantimento para se manter a nossa vida física. Mas e a nossa vida espiritual? Nós vamos estar lendo hoje o que sustenta a nossa vida espiritual, o que nos dá saúde espiritual, o que nos dá um despertamento na nossa vida espiritual hoje. Então comece a entender a nossa vida física e a nossa vida espiritual. Como que nós alimentamos a nossa vida física? Quando nós estamos com fome, o que nós pensamos? Pensamos no alimento, né? No almoço gostoso, num jantar. Mas e a vida espiritual? E as pessoas que estão fracos, estão doentes, e muitos que dormem, como diz a palavra do Senhor. Vamos estar lendo hoje um versículo aqui para a meditação. 1 Coríntios 10, versículo 16. Você vê que no versículo que manda nós julgar, né, o que é certo e o que é errado. Aqui também que não é o irmão Nilson que está mandando, né? Aqui, ó, no 10:15, né, de 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo diz: falo como a entendidos, julgai vós mesmo o que digo. Ele manda julgar a palavra dele, que ele diz. Para você não estar servindo errado, para você não estar fazendo coisas erradas e lá na frente está morrendo na fé, né? Porque existe a morte espiritual. Que você
a gente vê Davi um homem forte, um homem guerreiro, um homem lutador, mas uma coisa ele tinha medo, né? Porque quando ele orou, né, o Senhor não tirar dele o espírito. O Senhor tirar o espírito é a morte espiritual. Davi tinha essa experiência, porque Davi conheceu Saul com o espírito e conheceu Saul sem o espírito. Então o rei Davi tinha essa experiência. Davi viu Saul fazer a obra do Criador. Davi viu Saul matar os feiticeiros de Israel. E o rei Davi também viu Saul procurar um feiticeiro para consultar no final da sua vida. Então vocês analisam isso. O que é o homem que tem o Espírito e o homem que não tem o Espírito do Senhor Yehoshua. Vamos estar lendo de novo aqui. 10, versículo 15 e 16 de 1 Coríntios. Falo como há entendido. Julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Machia? Na sua Bíblia aí, ouvinte, vai estar Cristo, entendeu? Mas o Cristo é grego, para nós as coisas gregas já não servem mais, entendeu? Então, se é Machia, se ele foi chamado Machia pelos santos, então para nós é Machia. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Machia? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Machia? Está ouvindo? Ouvintes? Então, o cálice que bebemos, o cálice na Bíblia, é o sangue de Machia. O pão que comemos, o que é? É o corpo de Machia. O Senhor Yehoshua, quando disse lá em João 6, a partir do 51, o Senhor disse que era preciso comer a sua carne e beber o seu sangue. Quer dizer, os religiosos da época não entenderam. Aliás, os religiosos não entendem nada. Os religiosos não entendem nada. Quando o Senhor Yehoshua que disse isso, eles também se escandalizaram. O Senhor Yehoshua, nós vamos estar lendo depois lá, em João 6,51, né, que o Senhor Yehoshua disse: é necessário comer a minha carne e beber o meu sangue para ter vida em vós. Nós vamos estar lendo também lá esses versículos para a honra e glória do Senhor Yehoshua e para edificação dos que ainda estão de pé, dos que ainda confessam o Senhor Yehoshua como o único Deus. Esses estão de pé para esses últimos dias. Agora vamos estar lendo aqui o mesmo 10 de Coríntios, 10, versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Machia. E agora, irmãos? A pedra era Machia, que já seguia eles lá no deserto. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, irmão, ouvinte, amado ouvinte, fazer uma pergunta. Essa pedra que eles bebiam desta pedra, será que eles bebiam uma vez por ano dessa pedra? Será que eles bebiam uma vez por mês? Será que eles bebiam uma vez por semana? Então, responda conforme a sua consciência, conforme a sabedoria que o Criador deu para você, você responda. Vamos ler de novo o versículo, preste atenção. E beberam todo de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Machia. A pedra que os edificadores rejeitaram já estava operando lá no deserto, no meio do povo. Olha só, irmão, como é a palavra do Criador. A palavra do Criador. Agora,
eu vou fazer outra pergunta para vocês. Israel, quando bebia desta pedra, alimentava desta pedra, ele sabia que era o Mashiach que estava ali? Ele sabia? Ele sabia? Uma pergunta para você, ouvinte, para você, irmão, para você que ainda tem o Espírito do Senhor Yahushua nesses últimos dias. Será que eles sabiam que a pedra era o Mashiach? Hã? Boa pergunta, né? Muito boa esta pergunta. Hoje, quando os judeus, quando Israel faz o Kiddush, o que eles comem o pão e bebem o vinho? Será que eles estão tomando a Santa Ceia sem saber? Será que estão participando do corpo e o sangue do Mashiach sem saber? Boa pergunta, irmãos. Boa pergunta. Vamos analisar. Não vamos ser dono da palavra do Senhor Yahushua, não. Que na terra não tem homem dono da palavra do Senhor Yahushua, não. Vamos dialogar. Vamos dialogar. Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos sentar e falar da nossa salvação. Será que Israel... Será que o Kiddush de Israel não é a Santa Ceia? Porque aqui no versículo 16 nós lemos que o cálice de bênção é a comunhão do sangue do Mashiach. E o pão é a comunhão do corpo do Mashiach na nossa vida. Então, é uma pergunta que o irmão Nilson faz para vocês. Vamos despertar nesses últimos dias, vamos fazer a obra, seja com 1, com 2, com 3, com 10 ou com 1000. Mas vamos fazer esta obra. Não vamos desanimar, não. Os dias está difícil. Os dias está difícil. Mas nos dias difíceis, dia de seca, o Senhor Yahushua sempre levantava homens com alimento, com pães, como nos dias de Israel, aquela seca em Israel. Israel desceu ao Egito buscar mantimento lá com José. O que José fez? Abriu o celeiro, tudo cheio de mantimento. Então é assim a obra do Senhor Yahushua. Quando não tem aqui, vai ter ali, mas você vai ser sustentado. Meu irmão, minha irmã, você que tem o Espírito do Senhor Yahushua, você vai ser sustentado. Vamos ler mais sobre a Santa Ceia em João 6. João 6,51, para a honra e glória do Senhor Yahushua. Que essas palavras sejam para edificação, seja para crescimento, não para contenda, irmão. Porque a contenda não leva o homem, a mulher, para lugar nenhum. Entendeu? Então vamos fazer a obra do Senhor Yahushua com amor, com carinho nesses últimos dias, né? Eu sei que você você é fraco, você não tem força, mas você é a igreja de Laodiceia. O Senhor Yahushua disse para você, sei que você tem pouca força, mas você não nega o meu nome. Entendeu? Você que não anda envolvido com falsas religiões, você invoca o único Deus. Você é fraco, tem pouca força, mas você não nega o nome do Senhor Yahushua. É isso que ele quis dizer para você. Tenha força, meu irmão. Tenha mais força. Continua orando. Continua buscando. Levanta as vossas mãos para o céu, para ser ungida, para você orar para as pessoas enfermas, pessoas necessitadas. Você sabe, um pobre quando chega no SUS, como ele é humilhado, como ele é maltratado. Então o Senhor Yahushua levantou você como testemunha de Yahushua na terra nesses últimos dias para interceder, para orar, para invocar o nome dele em favor das pessoas, dos pobres, dos doentes, aquele mesmo que nem mais pode mais entrar dentro de um supermercado, o irmão que conseguiu um médico no SUS depois que não conseguia comprar o remédio. Então isso, a gente tem que orar e interceder, e se tiver, contribuir também nesses últimos dias
como a palavra diz, né? Primeiro aos domésticos da fé. Como está escrito, não é o irmão Nilson que está inventando, não. O irmão Nilson que não inventa nada. Se o irmão Nilson inventar, pode ser corrigido, entendeu? Mas é a verdade. Primeiro os domésticos da fé. A gente tem que contribuir, tem que estar junto, chorar com os que choram. Vamos ler então João 6:51, para a honra e glória do Senhor Yahushua. O que o Senhor Yahushua diz? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Estão ouvindo, irmãos? Olha o valor da Santa Ceia. Vale a pena mentir? Vale a pena estar em pecado para não tomar a Santa Ceia? E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então você vê que a Santa Ceia não tem simbologia, irmãos. Não tem simbologia. Entendeu? O pão que eu der é a minha carne, diz o Senhor Yahushua. E disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Então, é um evangelho difícil, como está escrito nas Escrituras. O evangelho do Senhor Yahushua é loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Mas também está escrito que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pergunta para os judeus e para os gregos se quando eles oram, eles têm um nome para invocar. Eles não têm um nome para invocar. Eles não têm. Então é loucura para um e escândalo para outro. Mas para nós que somos salvos, é uma bênção maravilhosa. Vamos continuar lendo o 53. E Yahushua, pois, lhe disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, quer ter vida? Participa da Santa Ceia. Seja semanal, mensal, anual, mas participa da Santa Ceia. Eu acho que o anual é muito longo. Se o nosso corpo físico precisa de alimento todos os dias, será que o nosso corpo espiritual é diferente? Uma pergunta que o irmão Nilson faz para você. Não estou julgando ninguém, jamais quero julgar, entendeu? Porque enquanto existe julgamento, na Santa Ceia também nós vemos o quê? Nós vemos a condenação do mundo. O mundo já está condenado. Ele não vai ser condenado, não. Na Santa Ceia nós vemos aquele versículo que fala: quando somos corrigidos pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Estão ouvindo, irmãos? Então, o mundo já está condenado, então. Mas nós temos que ser corrigidos pelo Senhor Yahushua, pelo Criador, para nós acertar a nossa vida. Nós temos que acertar a nossa vida nesses últimos dias. Vamos continuar lendo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem quer permanecer no Senhor Yahushua? Quem quer? Então tem que participar da carne, do sangue do Senhor Yahushua. Não como um simbolismo, mas participar com fé, com amor e crendo nesses últimos dias. O 57. O 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. O versículo 55. Então tudo é verdadeiramente, irmãos. E tudo isso seja para a honra e glória do Senhor Yahushua. Que as minhas palavras não sejam as minhas palavras, mas seja a palavra do Senhor Yahushua para edificação de todos nesses últimos dias, que crê, que invoca, que acredita na salvação da sua alma. Então são estas as palavras que o Senhor Yahushua deu neste momento. Fique com esta palavra, irmão Nilson, ouve, passa para mais irmãos, passa para novos convertidos, entendeu? Que tudo seja mas que tome a Santa Ceia do Senhor, conserte, confessa o pecado, entendeu? E tudo seja
para a honra e glória do Senhor Yahushua. Os grandes homens de Deus também pecaram, entendeu? Mas o arrependimento é uma coisa que vem do Criador. Se você não tem mais arrependimento, então o Criador não está mais na sua vida. Eu lamento falar isso aí, mas essa é a realidade da vida espiritual, do homem e da mulher que quer a salvação da alma. Eu não me arrependo. Então, o Espírito do Senhor Yahushua não está na sua vida. Se o Espírito do Senhor Yahushua estiver na sua vida, você vai chorar, você vai se arrepender e você vai confessar os seus pecados e vai ser salvo. Agradeço a oportunidade de ter falado essas palavras maravilhosas para a edificação das nossas vidas. Amém.